E hoje nós vamos falar de um concílio, na verdade nós vamos falar de dois concílios do século XV. E aí perceba que a gente já está chegando nas portas da Reforma Protestante e também às portas da Idade Moderna, em que as configurações eclesiásticas vão ser radicalmente alteradas. E muitas coisas que a gente vai ver na época da Reforma já estão acontecendo nesse período do século XV. Hoje nós vamos falar do Concílio de Constança, que foi um importante concílio do século XV, bem diferente de alguns concílios bem políticos, bem pragmáticos da Idade Medieval. Esse também foi um concílio político, também foi um concílio com boa dose de pragmatismo, mas foi um concílio que entra no rol dos concílios mais badalados, mais importantes da Idade Medieval por umas questões interessantes. Por exemplo, a sentença de morte do pré-reformador John Huss. Você já deve ter ouvido falar de John Huss e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele neste vídeo. O Concílio de Constança aconteceu entre 1414 até 1418. Algumas peculiaridades desse concílio. Já é um concílio com uma interferência imperial muito menor do que os anteriores. É um concílio que já vai ter características daqui por diante de durarem mais do que um ano. Você viu que na antiguidade, em boa parte da Idade Medieval, os concílios duravam meses, né? E agora esses concílios durarão anos. É claro que não duram anos ininterruptos, né? Tem sessões, depois ele é paralisado, retoma mais à frente até a sua conclusão. Esse concílio durará entre a sua convocação e encerramento oficial 4 anos, entre, como eu falei, 1414 a 1418. E ele tenta resolver um baita problema da Igreja, um dos maiores problemas políticos da Igreja de toda a sua história, que foi o problema relacionado ao cativeiro babilônico da Igreja. Aliás, eu já até fiz esse desafio em outros vídeos e refaço. Se você quiser um vídeo sobre esse episódio, que vale a pena demais, é só escrever cativeiro babilônico da Igreja aqui embaixo, mas aí a gente tem que ter pelo menos 20 comentários para eu saber que você queira que a gente fale sobre esse episódio. Foi um episódio em que a sede da Igreja foi levada de Roma para a cidade francesa de Avignon. O papado ficou durante aproximadamente 70 anos em Avignon, até que depois desse período houve a tentativa de retornar a Roma. Essa tentativa ela aconteceu, porém ela não foi totalmente consolidada e naquele cenário o Papa veio a falecer e havia 2 grupos de cardeais muito fortes, muito representativos, o grupo dos italianos e dos franceses, que cada um escolheu um papa, um italiano e um francês, para não abrir mão da sua influência e não fortalecer o outro grupo. E durante algumas décadas, inclusive, foi um problema que durou algumas décadas, a Igreja teve 2 papas reivindicando ser o papa autêntico e ter autoridade verdadeira sobre a Igreja ao mesmo tempo. Um francês, um italiano, um dizendo que era o verdadeiro papa, em alguns momentos um excomungando o outro papa, e foi uma confusão generalizada que durou muitos anos, né? E que a Igreja não via outra alternativa para sair dessa problemática que não através de um concílio que se reuniria e resolveria essa questão. E foi feita uma primeira tentativa em 1409, com o Concílio de Pisa. E esse concílio, que tinha a responsabilidade de resolver o problema, acabou criando um problema maior ainda. O concílio não teve força para depor ou para fazer renunciar os papas da França e da Itália e acabou elegendo um terceiro papa, que foi o Papa João XXIII. Calma, que não é o João XXIII do século XX, o responsável pelo Concílio Vaticano II, mas esse João XXIII, como todos os papas
desse período em que a igreja teve 2, 3 papas, todos os papas que não foram romanos depois foram considerados antipapas, né? Ou seja, os papas que não foram papas em Roma foram considerados antipapas. Com a impossibilidade de Pisa de resolver esse problema, foi convocado um novo concílio 5 anos depois para a cidade de Constança, em 1414. Nesse concílio, convocado pelo João XXIII, que tinha expectativas de ser reeleito pelo concílio, uma vez que foi um concílio quem o elegeu, ele acaba convocando também os outros papas. O Papa Bento XIII, que era o Papa francês, ignorou por completo o concílio. O Papa Gregório XII, que era o Papa italiano, enviou um representante e o concílio, enfim, resolveu não reeleger nenhum desses papas. O Papa Gregório foi forçado a renunciar, o que acontece, perde o apoio, acaba renunciando. O Papa João XXIII também foi deposto logo no segundo ano do concílio, em 1415, e vê as suas esperanças de ser reeleito pelo concílio indo por água abaixo, e só sobrou o Papa Bento XIII, que nunca admitiu o resultado do concílio, não quis dialogar com o concílio e acabou deposto à força pelo concílio de Constança. O trono foi declarado vago e o concílio de Constança agora tinha a tarefa de fazer uma escolha que reunificasse o papado novamente. Mas antes dessa escolha, que acontece em 1417, o concílio ainda lidou com o John Hus, que era um boêmio. Boêmio é alguém que nasceu na Boêmia, né, a região da atual República Tcheca. Era um universitário, um professor, posteriormente universitário de Praga, que pôde viajar para a Inglaterra, onde havia o trabalho de John Wycliffe, né, que foi seu antecessor, que criou o grupo dos Lollardos, e ele teve contato com essas ideias e voltou para Praga, para a Boêmia, levando algumas ideias que questionavam a autoridade da igreja, a autoridade dos papas, e isso causa muitos problemas para o John Hus, que é levado ao concílio de Constança, com o salvo-conduto do imperador Sigismundo, salvo-conduto esse que não foram respeitados pelo concílio de Constança, e o John Hus acabou condenado por heresia. E a pena por heresia era a pena da fogueira. Ele foi queimado no ano de 1417. Depois, a própria igreja reconhece que foi um exagero, que foi um excesso de violência contra o John Hus. O Papa João Paulo II lamentou o episódio, não pediu perdão publicamente, mas lamentou o episódio em 1999, quando não adiantava mais nada, é claro. Porém, é uma certa reparação da igreja, um reconhecimento da igreja de que houve um exagero na condenação de John Hus à fogueira. E tem uma história que diz que o John Hus teria profetizado que viria outro que faria a obra que ele foi impedido de fazer, que seria Martinho Lutero, mas é claro que essa obra não, essa fala, essa profecia, ela não se confirma, é uma história sagrada, né? É um mito sagrado, interessante, claro, pelo ponto de vista da historicidade, não da historicidade, pelo ponto de vista da questão mítica, da questão religiosa, da questão de fé, mas historicamente ela não se sustenta, não se comprova, mas o fato é que no século seguinte Martinho Lutero conseguiu eco maior do que o John Hus no século XV. E, por fim, em 1417, o Concílio de Constança realmente consegue resolver o problema que ele tinha pela frente, que era a questão de ter 2, 3 papas ao mesmo tempo, e ele elege o Otto de Colonna em 1417, que adota o nome de Martinho V. Aí sim, uma baita de uma coincidência, ele escolhe o nome daquele que vai dividir a Igreja Ocidental 100 anos depois, em 1517,
na chamada Reforma Luterana. O Martinho V, Papa escolhido pelo Concílio de Constança, consegue unificar a Igreja novamente sob a sua liderança, e essa divisão causou um desgaste enorme para a Igreja daquela época. E outro detalhe importante, a Igreja acaba adotando, que na prática não se confirmou, a ideia de ter concílios periódicos. Aconteceria uns 5 anos depois de Constança, outros 5 anos depois desse concílio, e a partir de então os concílios seriam convocados a cada 10 anos ou antes, se o Papa julgasse necessário. Isso não foi totalmente respeitado. Em 1431 tem um novo concílio, que eu falarei brevemente agora, que foi o concílio mais aloprado da história dos concílios ecumênicos, um concílio de disputas, de várias sedes ao mesmo tempo, que foi o concílio Basileia, Ferrara, Florença, Roma. Isso sim, é muita doideira, né? Que durou de 1431 a 1445, mas ficou mais tempo parado do que funcionando. Esse concílio foi convocado pelo Papa Eugênio IV, não que ele quisesse tanto um concílio assim, mas porque tinha sido uma determinação canônica do Concílio de Constança, do concílio anterior. O Papa Eugênio foi obedecer essa decisão conciliar, mas não se conteve com um número reduzido de cardeais que estiveram presentes e resolveu dissolver o concílio que começou na cidade de Basileia, na atual Suíça. Os cardeais reagiram a essa dissolução, questionaram o Papa, e o Papa se viu meio que forçado a dar continuidade a um concílio, mesmo tendo ele uma representação tão baixa quanto aquela julgada pelo Papa Eugênio IV. O concílio seguiu tendo como marca a disputa entre o Papa e os cardeais, e o Papa acabou levando a melhor nessa, né? Essa disputa aí acabou sendo uma ruptura. Os cardeais deram continuidade a um concílio que acabou perdendo a força, e o Papa Eugênio IV convocou um novo concílio, dessa vez para a cidade de Ferrara, e esse concílio acabou mudando para Florença, porque houve uma certa epidemia lá na cidade de Ferrara, e o concílio teve que ser deslocado para a cidade de Florença. E os cardeais acabaram, claro, perdendo a força. O Papa Eugênio IV, que era uma figura bastante controvertida, acabou se fortalecendo nesse processo, tentou uma aproximação com a Igreja Oriental, aproximação em vão, porque logo depois ele afirma a cláusula filioque, que deu tanto problema desde a antiguidade entre a parte ocidental e oriental, e o concílio acabou ainda tendo uma nova mudança de sede para a cidade de Roma em 1443, e 2 anos depois ele foi declarado terminado o concílio, né? Teve o seu término declarado em 1445, e foi um concílio bastante relevante, longo, demorado, pragmático demais, marcado pelas disputas de poder entre o Papa Eugênio IV e uma parte do colégio de cardeais, que acabou perdendo muito da sua influência, e esse concílio acabou não sendo, né? Ele foi, mas não foi. Ele aconteceu, porém não tem maiores relevâncias eclesiológicas e muito menos teológicas. E a gente está chegando ao final desse nosso curso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os 2 concílios do século XVI, o Concílio Esquecido e também o Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma. Então não perca e acompanhe com a gente por aqui. Um abraço, tchau, tchau.